A fase 2, o que a gente chama, que eu costumo chamar da fase 2, dos 11 aos 13 anos, tá? Eu sei que nos clubes tem uma diferença de sub-10, sub-11, aí já pula para o sub-13, são categorias diferentes. Eu não estou falando de categoria, eu estou falando de desenvolvimento motor, estou falando da idade deles, tá? O que eu consigo ver, mesmo trabalhando no sub-12 e sub-13, tá dentro dessa média, tá? Então, assim, a partir daí, eles começam a ter um pouquinho mais de interesse quando a gente conseguiu a atenção deles na fase 1, quando a gente conseguiu que eles se divertissem, quando a gente conseguiu que eles se descobrissem na posição, aí ele vai ter um pouquinho mais de interesse na prática esportiva por si só, não só brincar, mas interesse no futebol, interesse no basquete, interesse no vôlei, interesse na fase esportiva, na atividade, de estar ali, de querer fazer, né? Quando isso for prazeroso para ele. E essa fase, eu sei que a Gisele deu uma aula de psicologia assim, e a Gisele é fenômeno, então eu não vou entrar muito no mérito da psicologia, mas essa fase que eles, de 11 a 13 anos, eles estão absorvendo muita informação e eles conseguem administrar um pouco mais esse tipo de informação que ele vem recebendo. Então eles aprendem muito bem, né? Quando a gente consegue colocar as palavras certas, sem muita bronca, da mesma maneira, eles ainda são crianças, eles são nessa fase, pré-adolescentes, vamos dizer assim, mas são crianças ainda, da gente não espantar os meninos. É lógico que tem que ter uma disciplina, mas tomar um pouco de cuidado ainda nessa fase, quando a gente vai dar o treino para eles, certo? Aí eles já começam a ter um pouquinho mais de domínio, de flexibilidade e de ritmo. Então a gente consegue fazer treinos mais coordenativos com eles, tipo colocar escadinhas e fazer os skippings, né? Eles já vão ter um pouquinho mais de noção oculomotor, então de ter noção aonde está a bola para eu esticar a mão e poder segurar ela. A parte técnica em si, ela ainda não vai ser tão importante. É lógico que a gente vai aprimorando ela, mas o ideal é que ele tenha o interesse e ele tenha a noção da visão dele, do óculo motor, vamos dizer assim, de onde a bola está, de eu ir atacar a bola, de eu estar posicionado ali nas 4 linhas dentro da área, de eu estar posicionado dentro do gol e saber o que eu faço ali, né? E saber quais que são as minhas ações, o que eu devo fazer para o time. E isso ainda um pouco dá para fazer de maneira lúdica, lógico, colocando um pouquinho mais de seriedade, mas sem aquela cobrança extrema da perfeição do movimento, né? Quando a gente começa a cobrar muito nessa fase, eles vão errar muito ainda, eles vão errar. E aí a gente começa a cobrar muito deles, não, você tem que fazer, não tem que fazer isso, tem que fazer, tem, vai ficar na cabeça deles, daqui a pouco não vai ter mais, né? Então, a gente tem que ter um pouco ainda de cuidado nessa fase, mas a gente já começa a colocar, quando você for fazer a pegada, por exemplo, a gente vai falar para eles, quando você for fazer a pegada, você tem que colocar as suas mãos assim, entendeu? O cotovelo um pouquinho em V separado do corpo. Quando você receber a bola, você faz esse movimento de recepção, a posição de expectativa, né? A posição de expectativa de joelho dobrado, mão para baixo, mais na pontinha do pé. Vamos dizer assim, que lá eu vou saltar, eu vou pegar a bola para esse lado aqui, eu vou saltar com a perna esquerda. Se eu for saltar para o lado direito, eu vou saltar com a perna direita. Então, esse tipo de coisas a gente já consegue colocar para eles de uma maneira mais tranquila, sem tanta cobrança do movimento perfeito, da técnica perfeita. O interesse deles em fazer, né? Eles vão errar bastante e a gente tem que ter paciência nesse sentido para conseguir conduzir, né, essa fase da melhor maneira possível, certo? E aí a gente começa a colocar um pouquinho também de treino de flexibilidade, né, pra gente, mas sempre com muito cuidado, que eles ainda estão numa fase muito sensível do desenvolvimento deles, de articulações musculares, né, de ósseo, de hormônios, muito hormônio e tal. E eles começam também a desenvolver a força e a velocidade, vamos dizer assim, desenvolver a força e a velocidade. A gente já pode começar a colocar
é o início dos treinos de força e velocidade. Quando a gente fala início, a gente fala assim, a gente vai treinar os movimentos nele. Eu acho que mais para a parte dos 13 anos aí, tá? Que a gente pode colocar uma barra sem peso, uma barra ou um cabo de vassoura, alguma coisa, e começar a introduzir alguns movimentos para ele, que lá na frente, quando eles começarem mais velhos, quando eles forem maturar um pouquinho mais, né? Para eles não sofrerem tanto no aprendizado do movimento. Então, quando a gente passar os movimentos para eles de força, eles vão estar um pouquinho mais preparados e vão fazer isso mais rapidamente. E velocidades, a gente pode fazer treinos de velocidade, mas lembre-se ainda, sempre sem muita intensidade, né? Sem muita intensidade. Então, a velocidade, piquezinhos curtos, até porque hoje o goleiro aumentou, né, o nível que ele percorre dentro do jogo. Antigamente o goleiro ficava ali parado, né, e ele só fazia alguma ação quando ele era exigido, quando chegava alguma bola, quando ele tinha que fazer alguma defesa, ou quando realmente necessitava dele. Hoje o goleiro faz parte do processo, então hoje os GPS apresentam goleiros andando 3, 4 quilômetros, né, no jogo. Isso é muita coisa, porque ele está sempre em movimento, sempre movimentando, apesar de ser movimentos curtos, apesar de ser movimentos de tiros curtos, ele participa bastante do jogo nesse sentido. E para um goleiro nessa fase, na fase 2, de 11 a 13 anos, a gente pode dar estímulos já de velocidade. E como também é um treino mais para a parte física, eu ainda acredito que se a gente colocar os treinos de velocidade e tal, né, para esses meninos de maneira mais lúdica também, eu acho que eles vão ter mais interesse, tipo jogos, competições, eles já começam a entrar numa coisa competitiva, né, entre os meninos mesmo. E aí os treinamentos já começam, como eu falei, já começam a ser mais direcionados, mais específicos para a posição, né, mas sempre tomando um cuidado nas abordagens. O principal ponto quando a gente dá treino para um goleiro, né, nessas fases é o tipo de abordagem que a gente vai ter sobre eles, né. A gente hoje já nessa fase a gente já pode fazer tipo parecidos treinos, né, com qualquer treino que a gente faça com um profissional, só que sempre lembrando que eles ainda não são profissionais, eles são, eu bato muito nessa tecla, eles estão em desenvolvimento. Então a maneira como a gente vai abordar eles, né, a paciência que a gente vai ter, a gente tira a intensidade do treino, a gente coloca um pouco mais de volume, mas um volume sem velocidade mesmo, sem resistência, sem causar um físico. De volume que eu falo, faz uma, faz duas, faz três, respira, deixa mudar o pensamento dele, deixa ele dar uma respirada, toma uma água, faz de novo a mesma atividade, faz a pegada, por exemplo, vai fazer a pegada 1, 2, 3, 4. Ou ele acertou ou errou uma ou duas, beleza? Você pode fazer isso 4 séries de 4, mas sempre que ele tem que estar inteiro, sempre que ele esteja concentrado, ele não vai conseguir concentrar na atividade, né? Se a gente colocar, vamos fazer 10 de uma vez, então ele faz 1, 2, 3, aí ele começa a errar, e aí ele vai perder o foco, ele ainda vai perder o foco nesse sentido. E essa é a fase, quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado, e a gente tem que tomar cuidado muito mesmo, essa é a fase que a gente mais perde os atletas, né? Devido às abordagens que a pressão que a gente coloca neles, a visão que a gente tem deles de mini goleiros, né? É a fase onde muitos desistem, que falam assim, não, eu não quero isso aí, o professor só fica brigando comigo. A gente tem que dar umas duras, a gente tem que corrigir, mas é isso, sempre toma cuidado com o tipo de abordagem que a gente vai fazer com eles, tá? E movimentos, quando a gente fala do treino também, eu falo um pouquinho do treino que eu esqueci, sem muito deslocamento, vamos dizer assim. Quando a gente for fazer, mais direcionado, quando a gente for fazer algum treino que a gente quer que ele se movimente, a gente não coloca muita bola, porque ele ainda não vai associar muito o movimento do treino, né, com a defesa da bola. Então, coloca ele de joelhos, ele faz a pegada, faz 10, faz 4 séries de 4, mas devagarinho, para ele
sentir o que ele está fazendo, para ele prestar atenção no que ele está fazendo, para ele adquirir a bagagem motora que ele vai levar para o resto da carreira dele, para o resto da vida dele, né? Na verdade. Então, quando a gente for colocar, como você quiser, aplicar um treinamento um pouco mais cognitivo, vamos dizer assim, com o atleta, dele fazer o movimento, de ensinar o movimento certo para eles, a gente pode fazer isso, mas sem muito deslocamento, tipo, sem muita passada, sem muito skipping para depois fazer, sem muito salto. Na verdade, salto também a gente tem que evitar bastante, né? Porque há uma carga excessiva, então a gente pode colocar baixinho e 1, 2 só, nada demais, né? Mas mesmo assim, colocar isso no movimento isolado. Então a gente salta, faz o treino mais físico e um pouco mais dividido nesse sentido. Quando a gente quer um pouco mais cognitivo, a gente coloca eles mais parados, prestando atenção no que eles estão fazendo. E quando a gente quer uma parte mais física, uma parte mais motora, a gente faz a parte motora um pouquinho mais separado, né? E para eles realmente prestarem atenção. O importante nessa fase é eles prestarem atenção no que eles estão fazendo. É eles prestarem atenção na movimentação, eles prestarem atenção na bola, no tipo de coisa. Então, assim, é o adolescente, né? Quando a gente começa, pré-adolescente, vamos dizer assim, quando a gente começa a cobrar demais, começa a botar muita pressão em cima deles, aí eles vão espanar. Então, é nessa fase que a gente realmente, geralmente, perde muitos atletas pelo tipo de abordagem, né?